Vamos continuar a repercussão na entrevista do Luiz Melo ontem na Seleção Esporte. Ele rebateu as fake news e falta de respeito do presidente do Fluminense, Mário Belfort, fez na última terça-feira no mesmo programa. Eu só me incomoda no fato que tem dirigentes do Vasco que escolheram o vínculo a falar, né? Mas no caso aí, como o presidente do Fluminense atacou no Grupo Globo, era natural que o Vasco fosse rebater lá. Mas vamos continuar sobre a declaração do Luiz Melo e também lembrando de 2019, quando o mesmo Mário Belfort fez declarações opostas que fez agora, anteontem. Vamos falar tudo isso após as bilhetes. Desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco Velocidade com o apoio do nosso Vasco. Antes de nada, peço que vocês curtem e compartilhem. Realmente, dê moral ao nosso trabalho, que aqui a galera tem moral, aqui todos temos bom. O Luiz Melo rebateu as declarações do presidente do Fluminense, Mário Belfort, na última terça-feira na Seleção Esporte TV, e aqueles shows de fake news na plena TV, embora seja fechada, né, que o gramado no Maracanã foi prejudicado exclusivamente por Vasco, mas jogou um jogo, mas exclusivamente por Vasco, e o Luiz Melo rebateu, veja. O Vasco teve uma média maior do que 34 mil. Então, assim, a torcida do Vasco comparece. Isso daí é histórico. A gente agora no jogo do Bahia já está com mais de 15 mil ingressos vendidos. Então isso acaba sendo uma falácia que, de novo, não faz nenhum sentido. A torcida do Vasco é atuante, ela é participativa e ela tem que ser respeitada. Por essa razão, a gente entende que, já que o próprio Fluminense, que é interveniente desse contrato, né, o nosso contato todo é com o Flamengo, disse que não tem problema, a gente, assim que acabar a reunião, essa entrevista aqui, eu já pedi para o meu jurídico entrar em contato com o Flamengo, porque o Vasco vai pedir que o jogo do Santos, no dia 14, seja realizado no Maracanã. Também falou sobre a vontade de jogar contra o Santos na sexta rodada no Maracanã. Já aproveitou uma fala do Luiz Melo, que o intervalo de 24 horas de um jogo para o outro, a gente teve que falar, antes era 72 horas, com uma dupla Fla-Flu. Não respeita esse intervalo, agora mudou para 24 horas, então, já que vai ter um jogo, não sei se é do Flamengo ou do Fluminense, um dia antes do Vasco pegar o Santos, o Vasco quer jogar contra o Santos no Maracanã, veja. Estava falando ontem eu recebi a visita do pessoal da 777, a gente teve o Don Dransfield, o Josh Mander, o Nicolas Maia, os três estavam aqui para a gente discutir uma série de tópicos, inclusive o Maracanã. É interesse da 777 ter o Maracanã, mas não pelo que está sendo falado. Assim, ela entende que hoje a gente tem mais de 60 mil sócios torcedores. São Januário, ele comporta hoje 20 mil pessoas. O Maracanã, ele é maracanizável o suficiente para o tamanho da torcida do Vasco. E a gente entende que a gente, por isso, vai brigar para que isso seja aplicado. Então, quando a gente tem a 777 nos apoiando, e assim, eu acho que foi um pouco infeliz a declaração do Mário, que diz que pega empresas quebradas. Não é isso. Tanto é que, se você olhar os últimos clubes que a própria 777 conquistou, né, vem adquirindo ao longo desse tempo, o Genoa, que estava na segunda divisão, ele agora está brigando para subir. O Liège está disputando competições europeias. A gente subiu na Série A. A gente fez a maior janela de transferência da história do Vasco. Então, na verdade, a gente está, através de uma empresa, através de
de uma gestão mais profissional, a gente está conseguindo aplicar aquilo que o torcedor quer, que é uma gestão de campo melhor, uma gestão de dívidas melhor, só que é um processo. Eu sei que eu falo muito isso, e essa transição é complicada, e até a torcida do Vasco acaba me cobrando muito, porque eu acabo sendo muito profissional nas nossas conversas. Eu tenho tratado de maneira profissional uma série de agentes desse mercado, porque eu entendo que é a forma da gente seguir adiante. Infelizmente, o tempo das bravatas, do dirigente em 1980 ficou um pouco para trás. A gente acha que tem que desenvolver. Durante esse período, essa transição entre essa profissionalização, a gente vai ter alguns embates, mas sempre que o Vasco for prejudicado, sempre que o Vasco tiver o seu direito não respeitado, a gente vai estar aqui para defender com unhas e dentes, porque a gente entende que o Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil, o Maracanã é um bem público e que por essa razão a gente tem que jogar. A gente está tentando sair, assim, acho que para até voltar um pouco a narrativa, se você me permitir, Isaac, a gente estava hoje falando muito de clubes, né? Vasco, Flamengo, o interveniente, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: é um bem público. O Maracanã é um bem público. O governo, quando ele diz que ele não teve tempo suficiente para fazer uma nova TPU e alega isso, ele se coloca numa posição muito ruim, na minha visão. A gente está desde outubro avisando ao governo. Eu tive reunião com o governador, com o chefe da Casa Civil, TCE, com o pessoal do Ministério Público, e desde outubro a gente vem dizendo que a gente quer participar da licitação do Maracanã, mas também da permissão do uso temporário. Se você desde outubro diz que está querendo participar, mas chega perto, eles alegam que por uma urgência forçada você não pode participar porque não tem tempo, isso para mim é um escárnio, brincar com a inteligência do torcedor, porque não dá para entender. Se você simplesmente fabrica argumentos para que o Vasco não possa participar, para mim, esse tipo de gestão está temerária. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O Vasco vai sempre brigar pelos seus direitos, porque entende que, a partir do momento que o Maracanã é um bem público, eu tenho que participar. Ele foi construído, ele foi reformado com dinheiro público. Hoje, o que você tem quando a gente joga no Maracanã, a gente faz um contrato com o Flamengo, os bares, toda a alimentação que existe por lá, fica como receita para o próprio pro concessionário, né, que no caso é o Flamengo. Quando a gente joga, os camarotes também são utilizados, a receita fica para o Flamengo. Então você tem uma série de receitas atreladas, patrocínio, tudo isso, que fica realmente com quem está jogando lá. Então a gente entende que a partir do momento que o Maracanã é um bem público, a gente tem o direito de jogar. E a gente vai sempre brigar por isso. E se você me permitir, até para fechar, acho que a gente sentado na cadeira de dirigente, Isaac, a gente tem que ter um cuidado que as nossas palavras, elas podem levar a torcida, a gente envolve paixão, né? A gente fala com paixão, futebol é muito relacionado a isso, e a gente acaba trazendo essa paixão para um ambiente hoje que está muito raivoso, que são as redes digitais. Se a gente não tiver um cuidado de como dirigente sentar nessa cadeira e tentar conversar de maneira profissional e amistosa, realmente, cada jogo que tiver entre Vasco, Flamengo e afins, e Botafogo, vão realmente complicar a nossa convivência. A gente entende que é importante a gente conversar, a gente entende que essa transição para o lado profissional está demorando um pouco mais do que a gente gostaria, cada vez mais você vai ter SAF, mas ela já é muito melhor do que há 10 anos atrás. Então, se você utilizar como justificativa que o Vasco há 10 anos atrás não quis participar, não faz nenhum sentido. Há 10 anos atrás tinha clube que estava sendo rebaixado, eu já estava rebaixado, e aí você começa umas discussões que não levam a nada. A gente tem que brigar aqui pelo que é certo. O certo é o Vasco participar e jogar e demandar os seus jogos dentro do Maracanã. Então, e resumindo essa questão da TPU, a partir do momento que foi assinada hoje, ela está no Diário Oficial, eu acho que é uma vergonha o que o governo fez. Eu acho que se eu quisesse resumir, seria basicamente isso. É uma vergonha, depois de eu estar desde outubro falando que eu quero participar, trazendo parceiros que são importantes, estratégicos, que falam sobre estádios localizados, o Camp Nou, o Etihad, estádios localizados em todo lugar do mundo. Eu quero trazer ele, ajudar a administrar o Maracanã, e eu não ser nem consultado. E a partir do momento que eu sou consultado, diz que não tem tempo, isso é brincar muito com o poder público, com o torcedor vascaíno, e a gente vai continuar a briga, porque a gente entende que essa briga é justa. Já é um jogo de grande apelo
dois gigantes do futebol brasileiro, né, Vasco e Santos, né, até o Vasco na caminhada do primeiro título brasileiro em 1974. O Vasco eliminou o Santos no Maracanã, o Roberto Dinamite fez o gol, o Pelé, né, cumprimentou o Roberto Dinamite parabenizando o Roberto pelo gol. E seria uma boa enfrentar uns 1001 histórias do Vasco e Santos, do 10º gol do Pelé, foi contra o Vasco. E seria uma boa. Veja o que o Luiz Melo falou. E lembrando que em 2019, antes dessa, ainda pertencia ao Baixa, aquela empresa que quebrada, uma das empresas quebradas pela Lava Jato, e voltou ao Estado, como o Estado se sentiu competente para administrar o Maracanã, desde de 2020, se eu não me engano, começou a ser administrada pela dupla Fla-Flu, e nessa quarta-feira, a Justiça, meio pela Justiça, renovou o contrato de administração provisória do Maracanã para a dupla Fla-Flu pela 7ª vez, que vai ser até outubro. Será que até outubro a correr a licitação? Aliás, a decisão da magistrada praticamente fazendo coro com os argumentos frágeis da dupla Fla-Flu. Eu não sei se ela deixou valer pelo coração, se ela de ser torcedora a um desses clubes, porque é engraçado, mera coincidência, numa das memétrias do Tribunal de Contas da União ser casada com um dos dirigentes do Flamengo. Um outro que interrompeu na primeira vez seria em licitação, um dia antes da licitação, também é torcedor do Clube da Gávea. Se essa desembarcadora fez valer o argumento frágil da dupla Fla-Flu, acho que quando checarem bem, não sei se vão encontrar o time que ela torce. Mas vamos ver se o Vasco vai entrar com recurso ou não é capaz de entrar, até porque agora virou uma guerra jurídica essa administração do Maracanã. Mas em 2019, o mesmo Mário Mesfort fez um discurso oposto que está fazendo agora. Veja. Presidente, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Na última quarta-feira, após o jogo do Flamengo com o Barcelona de Guayaquil, o técnico do Jorge Jesus deu uma declaração dizendo que só o Flamengo deveria utilizar o Maracanã. O Fluminense também utiliza o Maracanã em diversas ocasiões. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim. Como presidente do clube, como o senhor analisa essas declarações do técnico do Flamengo? Como lamentáveis, né? Primeiro porque ele chegou no Brasil semana passada. Então, talvez não tenha estudado a história do Fluminense, do Fla-Flu, né? Talvez, não sei nem se ele sabe que existe uma parceria entre os dois clubes. Costumo dizer que quando o time está ganhando, né, tudo que se fala o pessoal acha bonito, né? Se a situação lá tivesse ruim, eu acho que ele ia estar preocupado em falar outras coisas. Lamento, já não é a primeira coisa que se fala com relação a isso, não só com relação ao Fluminense, não, mas também na minha opinião, muitas vezes com desmerecimento aos outros grandes clubes do futebol brasileiro. E aí eu incluo o Vasco, incluo o Botafogo, incluo o clube dos outros estados. Os clubes do futebol brasileiro não se formaram sem os outros. O Fluminense não existe sem os seus adversários. Graças às coisas do futebol mudam muito rápido. Isso também é culpa do ex-presidente Alexandre Campelo, porque São Januário precisava de obras para ontem. Inclusive ele tinha planos com a mesma debitor em fazer obras em São Januário. E o se interessou pelo Maracanã. Se mostrou interessado. Para você ver como
a associação, a administração da associação no futebol era um verdadeiro câncer no clube. Aliás, mais um exemplo que político do Vasco não presta. Nenhum. Mas, por outro lado, as coisas do futebol mudam, como agora o Vasco percebeu, diferente da fake news do presidente do Fluminense, que disse que só quando o Vasco foi adquirido pela 77, o Vasco não morreu, o Clube de Regatas Vasco da Gama existe, só que o futebol é gerido por 70% das ações de uma empresa americana, mas o clube existe. No esporte. Agora, mais um motivo para o Vasco investir em esportes olímpicos. Mas, como eu falei, o futebol, as coisas, os interesses mudam rapidamente. Se um dia um clube da Gávea se achar que deve gerir o Maracanã sozinho, dá um pé na bunda do clube das Laranjeiras, esse mesmo Mário Belfort vai perceber que está sendo feito de bobo da corte. Porque ele está defendendo os interesses que nem é do clube dele, e sim do maior interessado no clube da Gávea. Ele está sendo mais ou menos como se fosse um secretário do Flamengo. Mas vamos ver, né, o futuro girar. Então é isso, galera. Até uma hora do almoço, vamos falar sobre o time que deverá enfrentar o Bahia na segunda-feira, esse é Januário. O jogão, o campeão de 1988 e o tetracampeão brasileiro 74, 89, 97, 2000, e administrações horríveis da associação estavam em queda livre e tiveram a SAF como o remédio para sair da CTI. Até mais.